Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, acerto encaminhado entre Bahia e goleiro. Finalmente a situação está se resolvendo. A gente vai trazer mais detalhes, inclusive apurações nossas. Além disso, vamos trazer também a situação envolvendo o jogador da base do Bahia, para completar a definição de datas importantes. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso aquela dica para você continuar aproveitando, gente, tem muita promoção no site da Golcase e tudo produto licenciado oficial do nosso Esquadrão de Aço, muita coisa boa. Essa garrafa térmica tá vindo inclusive com a parte de baixo aqui, uma base de silicone para você ter de graça, isso mesmo, você compra e ganha. Esses copos térmicos show de bola, as capinhas de celular tem várias estampas, duas por R$ 49,90, muito boa a capinha, viu, gente? E você pode utilizar numa boa e com o cupom BARABAHIA fica menos de R$ 25. Então, para você aproveitar, clique no link que está fixado pelo comentário também na descrição do vídeo ou aponte a câmera para esse QR Code que você está vendo na tela. E aí você vai ter acesso direto ao site da Golcase. Está aqui o site da Golcase para você aproveitar. Eu vou trazer para vocês essa dica aqui, que é essa garrafa fresh, porque tem aqui, gente, base de silicone de mimo, tá aí, base de silicone, você ganha a base de silicone, já estão em promoção, com o cupom promoção aumenta mais ainda, e ainda ganha a base de silicone, você personaliza, as capinhas aqui também, pai e filho, show de bola, vale muito a pena, os copos térmicos com várias possibilidades, alguns até já estão acabando, viu, tô até trazendo essa dica para vocês, então dá uma geral, porque tem muita coisa, essas garrafas aqui, inclusive, cerca de R$ 100 apenas, com várias possibilidades, esses copos térmicos são show de bola também, então aproveita, use o cupom BARABAHIA e garanta logo essas ofertas da Golcase. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui informação sobre o jogador da base do Bahia, jogador importante. E, inclusive, Ceni falou em coletiva que ele estava lesionado, mas está aí nosso querido Marcelo Viana trazendo sobre Juan Pablo. Recebi a informação de que deve estar voltando aos treinamentos esse mês ainda. Tá aí, gente. Informação importante, hein? Jogador que esteve lesionado, né? A gente teve essa coincidência de ter Pulga e, ao mesmo tempo, o Juan Pablo. Poderia ser utilizado em alguns jogos, tem qualidade e, pelo menos, uma boa notícia, deve estar voltando aos treinos esse mês, inclusive também, né, o próprio Pulga deve estar voltando esse mês, que bom, né, que nosso tricolor de aço vai ter mais opções. Outra informação que eu trago para vocês agora, informação importante, hein, é a respeito de definição das datas. Saiu a tabela, datas e horários oficiais do duelo Bahia Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de ida, gente, Fonte Nova, dia 28/8, uma quinta-feira, às 19h30. Então tá aqui, gente, uma quinta-feira, 19h30, casa cheia, daquele jeito. E a volta vai ser 10 de setembro, uma quarta-feira, 19 horas, no Maracanã. Então tá aí, pessoal. É isso que a gente tem agora e a preparação tem que existir. Com detalhe, hein? Aqui a tabela a gente vê, né? 28/8, quinta-feira, mas o Bahia contratando até 26/8 pode utilizar o atleta, inclusive, na Copa do Brasil. Então tem que se reforçar, já pensando nesse jogo de ida. Para completar, vou trazer aqui algumas informações envolvendo o goleiro, ele mesmo, o João Paulo, goleiro do Santos, e a gente vai trazer, inclusive, algumas informações nossas a respeito desse assunto, a gente apurou também, mas inicialmente eu vou trazer essa opinião bem legal aqui que o Sou Mais Bahia produziu, de uma santista, setorista, que trouxe mais detalhes a respeito do nosso provável, né, tendência é essa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Goleiro, tá aqui, gente, vamos trazer esse trecho. Fala, galera, ligada no Sou Mais Bahia, Nájila Luz na área, vamos falar sobre João Paulo, porque Santos e Bahia negociam um empréstimo com opção de compra até o final desta temporada. O João Paulo, que está com 30 anos, e nesse ano atuou em 4 oportunidades, sendo em 3 amistosos do Peixe e apenas um jogo oficial lá no Campeonato Paulista contra a Inter de Limeira. E ele é o reserva do Santos, reserva imediato de Gabriel Brazão, perdeu essa posição por conta da grande ascensão do goleiro Gabriel Brazão. Mas só para trazer aqui o contexto para vocês, o João Paulo, ele viveu o auge dele no Santos e na carreira dele também, entre 2021 e 2022. Em 2023, que é o ano do rebaixamento do Santos, a torcida começa a pegar no pé dele por conta de algumas falhas. Mas também, quero ressaltar aqui, que também foi um goleiro extremamente importante para o Santos chegar até a última rodada do Campeonato Brasileiro com chances de permanência. Falhou em alguns momentos? Sim, mas também fez defesas muito importantes em 2023. Só que como ele era um dos capitães da equipe, teve algumas falhas, a torcida acabou marcando bastante o João Paulo, então tem muito torcedor santista que, se você olhar as redes sociais, vai comemorar com essa possibilidade de saída do goleiro João Paulo. Mas trazendo para o contexto também de como que ele perde a titularidade, não foi pela questão técnica, foi por uma questão física. Ele acaba se lesionando seriamente em 2024, uma lesão do tendão de Aquiles, na Série B, e aí o Gabriel Brazão assume a titularidade e não saiu mais desde então.
E aí, nesta temporada, o João Paulo já começou, desde o começo do ano, dar sinais de que ele gostaria de ser negociado. Inclusive, recebeu sondagens de Fluminense, que já está pensando num goleiro para ser o substituto do Fábio, caso ele acabe aposentando. O Cruzeiro, à época, não vivia um bom momento com o Cássio, a torcida cruzeirense pegando no pé do Cássio, e fizeram essa sondagem. Só que não evoluiu para a proposta, ele seguiu no Santos. O Alexandre Matos chega no Santos, ele convence o João Paulo a ficar, que ele seria importante, só que, recentemente, tivemos também proposta de Sport e Juventude por empréstimo, só que o João Paulo não se empolgou para ir para essas duas equipes, né, o Lanterna e o Vice-Lanterna do Campeonato Brasileiro, por conta da situação, né, de classificação. E na última terça-feira, tivemos a informação aqui na imprensa santista de que um clube da Turquia, não sabemos qual esse clube, estaria negociando o João Paulo, né, um empréstimo com obrigação de compra. E agora tem essa informação de negociação com o Bahia, que seria um empréstimo com essa questão até o final da temporada, né? Então, vamos ver se de fato ele vai para o Bahia, se ele vai para esse clube da Turquia, mas eu acredito que é um goleiro interessante. Até falo, né, que lá no meu canal, que o Gabriel Brazão e o João Paulo, eu acho que é a dupla de goleiros, assim, que passa muita segurança em termos do cenário do futebol brasileiro. É que o João Paulo tem uma parcela da torcida que, né, como eu disse, marcou ele por conta dessa queda do Santos para a Série B, mas acho que é um goleiro interessante, sim, e se for, de fato, né, até o final da temporada, dá tempo para entender se vale a pena uma compra ou não. É um goleiro de 30 anos, foi extremamente importante para o Santos em 21, em 22, até mesmo em 2023, né? Quem sabe se não fosse o João Paulo, o Santos poderia chegar, né, com uma queda decretada antes mesmo da última rodada. Mas é isso, acho o João Paulo um bom goleiro. Se for para o Bahia, acredito que vocês vão gostar de João Paulo, tá certo? Grande abraço para vocês. Tá aí, gente. Bacana, né? Uma análise de contexto, é bom para atualizar, né? Para quem não acompanha de perto, ter noção, né, de que é o goleiro João Paulo. E a gente às vezes tende sempre a achar, não presta porque a reserva não é tão assim, não, gente. Na verdade, você tem que observar a qualidade e o momento. Quando vem de lesão, é natural perder espaço, faz parte do futebol. O goleiro só joga um, detalhe é esse. É uma posição tanto quanto traiçoeira. Agora, eu sempre estou como exemplo John. John era jogador do Santos, é goleiro do Santos. Foi pro Botafogo. No Santos não teve destaque. No Botafogo a gente sabe quem é John. Muito destacado. Inclusive o Bahia tentou John, né? Bom que se diga. Então são coisas que acontecem, né? Por mais que a gente tivesse outras expectativas, eu entendo que ele tem boas qualidades técnicas. Tem uma margem de aposta? Tem. Agora, se ele atingir no Bahia com sequência de jogos, o nível que ele já teve nos melhores momentos do Santos, para mim, é um excelente custo-benefício, ainda mais porque já não é uma compra, é um empréstimo com opção de compra. Então, para o Bahia, pode ser uma situação muito interessante. Agora, eu vou trazer algumas questões e alguns detalhes envolvendo esse acerto encaminhado, gente. Acerto encaminhado, sim, eu falo aqui para vocês com toda a segurança. Inicialmente, eu vou trazer o GE, que ontem trouxe, né? Sem perspectivas no Santos, João Paulo recebe propostas e deve ser negociado com o Bahia. Qual detalhe que eu vou trazer aqui para vocês? Ele tem contrato com o Peixe até dezembro de 2027 e deve ser emprestado. O goleiro de 30 anos recebeu ofertas do Brasil e do exterior e, junto ao seu staff, define os últimos detalhes da transferência para o Bahia. Tá aqui, gente, né? Ele, inclusive, tem interesse em ter mais minutagem. Aí tem aqui, ó. Sem uma sinalização de que possa voltar a ter uma mínima sequência de jogos, João passou a cogitar novos áreas para a carreira. O empréstimo ao Bahia será com gatilhos para eventual compra ao fim da sessão temporária, viu? Ao fim da sessão temporária. Então tá aí, mais detalhes. Estou sendo bem objetivo, trazendo a reportagem nos trechos que interessam. Então, vão ter gatilhos no contrato dele para o Bahia depois exercer essa compra. Aí foi avançando com as informações foram avançando, e aí André Hernan depois trouxe. Bahia avança e fica por detalhes para fechar com o goleiro João Paulo dos Santos. Negociação está na etapa final. Agora tem um detalhe aqui, ó. Um empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra. Então veja, já está trazendo que é empréstimo até o fim do ano com opção de compra. André Hernan, empréstimo até o meio do ano que vem com opção de compra. E aí me pergunta, e você, Bara, gente, do que eu apurei, né? De repente a gente pode ser surpreendido. É exatamente isso aqui. E eu obtive a mesma informação, viu, gente? Se ele vier, é empréstimo até o meio do ano que vem, com a opção de compra. Essa é a primeira apuração que a gente fez. Tem mais uma informação que eu vou trazer já já. E aqui tem agora TNT Esportes cravando o acerto. Tá aqui TNT Esportes. Novo paredão chegando ao Bahia. De acordo com informações do nosso Dom Ricardinho, o Tricolor de Aço chegou a um acordo com o Santos pelo empréstimo de João Paulo até o fim de 2025 com valor fixado de compra. Vejam vocês, estão falando aqui em fim de 2025. Eu recebi informação, repito, até o meio de 2026 o empréstimo de um ano e depois o Bahia podendo exercer a compra. Vamos ver, né? Mas aqui o importante é o quê? Chegou a um acordo, tá aqui, gente, do Ricardinho, para quem não conhece, é jornalista de lá de São Paulo e está trazendo essa informação. Não só ele, mas nosso querido também Marinho Júnior vai nessa linha
E no dia de ontem ele já trouxe, gente. Agora é João Paulo dos Santos. Aí Marinho responde: esse já está fechado. Só aguardar o anúncio. Então tá aí, gente, convergindo com as informações que a gente obteve desde ontem à noite, quando surgiu o nome, trazido inicialmente por Leiro do canal Info Bahia. E para completar, eu vou trazer aqui mais uma situação já trazendo o acerto, gente. Tá aí a página Terra trazendo o acerto, o site Terra trazendo o acerto. Bahia chega em acordo por empréstimo de goleiro do Santos. O Bahia chegou em um acordo com o Santos pelo empréstimo de João Paulo até o fim do ano. O goleiro de 30 anos perdeu espaço entre os titulares do Peixe. Então tá aqui, ó. O Bahia chegou em um acordo pelo empréstimo. Um acordo entre as equipes prevê um valor fixo de compra no final da temporada. Ele perdeu espaço no Santos, a gente sabe disso. E o interesse do Bahia surgiu depois dos goleiros Ronaldo e Márcio Felipe cometerem falhas cruciais. Caso você se concretize, João Paulo está apto para jogar a Copa do Brasil pelo esquadrão, já que não entrou em campo pelo Santos na competição, tá aí, gente? Inclusive, mas excelente notícia. Não só acertando até 26 de agosto, mas porque também não jogou pelo Santos na Copa do Brasil, e é óbvio que o Bahia está buscando ter essa movimentação também pensando na Copa do Brasil. Aí vem as informações. Primeiro que eu recebi também, acerto 99,9% encaminhado. Basicamente, falta o anúncio e assinatura de contrato, detalhes finais ali de exames médicos e por aí vai, a parte burocrática. Tá? É a parte burocrática. Segundo, do que eu recebi seria empréstimo de um ano, depois com opção de compra e gatilhos. Então, seria um empréstimo até o meio do ano que vem. Vamos ver, né, como é que o Bahia vai anunciar. E depois com opção de compra e gatilhos a partir daí. Terceiro, informação exclusiva aqui também, gente. Inclusive, Rogério Ceni já conversou com o goleiro João Paulo. É outra informação que eu trago para vocês. E é sobre minha opinião. Para mim, gente, é uma boa escolha do Bahia dentro do contexto. O Bahia tem urgência. Tem que trazer alguém até dia 26, porque não dá para seguir a Copa do Brasil. Quem quer chegar um pouco mais à frente, tendo Marcos Felipe, Ronaldo e Danilo Fernandes, com todo respeito às pessoas e aos profissionais. Então, o Bahia pelo menos eleva o seu nível. Para mim, João Paulo tendo sequência, pode retomar a sua melhor condição. Repito, ele só perdeu espaço porque teve a lesão, mas já está recuperado da lesão, e aí no Bahia ele pode se reencontrar com a sua melhor condição. Eu vejo com uma oportunidade de mercado. Por quê? Porque empréstimo com opção de compra é que a informação que o Bahia não gastar com goleiro, o Bahia vai reverter no seu orçamento, no seu limite orçamentário, para reforçar outras posições. Repito, isso aqui é informação. Então, nesse combo de informações que eu posso dizer para vocês, acerto encaminhado entre Bahia e o goleiro João Paulo. E o anúncio pode acontecer a qualquer tempo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, vai ajudar a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí, gente. Golcase, não se esqueça, vai comprar no Golcase, usa o cupom BARABAHIA. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.